Boa noite, boa noite, boa noite a todos do YouTube, aqui do canal. Boa noite, pessoal do chat. Tiago Luiz Tiquete, ufólogo, escritor, coeditor da revista UFO, presidente da Comissão Brasileira de Ufólogos, a CBU, e diretor nacional da MUFON no Brasil. Pesquisador de campo certificado pela MUFON e membro Star Team da MUFON. Então, nesse momento, vamos chamar o nosso amigo Tiago Tiquete. Fala, Rodrigão. Boa noite. Boa noite, meu amigo Tiago. Hoje você não vai ser abduzido, né? Se Deus quiser, não. Eu queria até pedir desculpas a todo mundo na semana passada, que realmente a minha internet, desde sexta-feira, naquela semana, não consegui nem fazer o meu programa, porque ela estava muito ruim. Descobriram que o problema não era na minha casa, descobriram que era no servidor deles aí, num ponto deles, mas já restabelecido e de volta. Isso é muito bom. Então, vamos para o mexão um pouco? Fazer o seu mexão aqui, ó, rapidinho. Eu adoro essa introdução sua, cara. Cara, Agora ainda vou do Rafael Chefe Bala Morim. Ele que fez essa abertura pra mim. Eu tô até careca, cara. Foi aquele início de pandemia. Não tinha cabelo, não tinha barbeiro, né? Pra você ir cortar, barbeiro fechado. Aí foi na máquina mesmo. Cara, mas ficou ótimo. Eu fico olhando, já vi umas 20 vezes já, eu falei assim, vou fazer uma igual ainda. Fala com o Rafael Morim que ele faz pra tu, cara. É legal. Cara, eu sempre digo que eu nasci com ufologia no sangue, né? Quem é ufólogo nasce com ufologia no sangue. E quem acha que não nasce, nasce sim. Porque alguma coisa desperta isso. Cara, quando era criança, quando eu comecei a ler e escrever, aprender a ler e escrever, eu lia revista em quadrinhos de super-heróis. E lia revistas ufológicas. Na época tinha Planeta, tinha a revista UFO, que eu lia também. E eu me interessando pelo assunto. Meu pai, ele era piloto da aeronáutica e ele gostava também do assunto. E ele tinha um livro. Eram os Dias dos Astronautas. Que aquilo me atiçava. Eu vi aquele livro dele e me atiçava aquelas coisas. E aí eu comecei a ler. Quando eu vim para Brasília, em 97, eu fui convidado pelo Roberto Afonso Beck, na época, a participar do grupo do grupo de Entidade Brasileira de Estudos Extraterrestres, da EBT. Cheguei a ser vice-presidente da EBT, a gente investigou vários casos aqui no DF. E desde então, com isso eu tinha 19, 20 anos, e desde então eu não parei mais, cara. Eu continuo até hoje com a pesquisa ufológica, que é algo assim que eu gosto de verdade, não pretendo parar até onde eu puder. E o caso que mais marcou foi o meu avistamento. Eu tinha uns 8 anos de idade, quando eu morava no Rio de Janeiro. Eu vi um objeto, eu morava no Barra Mares, na Barra da Tijuca, na década de 80. Morou lá. No Barra Mares.
Nessa época mesmo. Década de 80? Eu frequentava lá, era tudo calminho na Rapaz, época. vai que a Isso gente até só tinha. brincava lá, cara. Vai até que a Cara. gente se conhecia de lá. Se eu não me engano, até Lulu Santos morou lá, se eu não me engano. Muita gente, Muita gente, é. um monte de pessoas A gente famosas, globais. jogava aquela bocha com. Ah, meu Deus, qual é o nome daquele. É Zagalo que morou lá? Foi Zagalo? Zagallo morava no Atlântico Sul. No Atlântico Sul. No Ah, tá. Atlântico Sul. No Atlântico Sul. Mas É, vamos lá. e aí, a gente tava brincando lá no Barra Mares e o Barra Mares dava pra Pedra da Gávea. Uhum. E eu. Foi antes de 8 horas da noite, porque 8 horas da noite eu tinha que estar em casa. Eu vi uma luz descendo do céu, apareceu uma luz vermelha do céu, foi descendo. E década de 80 não tinha drone, tá, pessoal? A luz foi descendo e ficou em cima do nariz do gigante. Ali onde o pessoal salta de parapente, de asa delta, na Pedra da Gávea. E de repente ela desceu e se apagou. Não lembro quanto tempo depois, ela apareceu novamente, mais vermelha, mais brilhante, maior. Fez o movimento de pêndulo e Uhum. disparou pro céu. Então isso me marcou, isso ainda me deu mais vontade de conhecer um pouco mais. Obviamente me deu uma curiosidade para tentar descobrir o que era aquilo, porque eu mesmo com 8 anos de idade, eu tinha vivido até ali grande parte em base aérea. Então eu conhecia o que era um avião, eu conhecia o que era um helicóptero, eu conhecia o que era balão, essas coisas normalmente que tinham na época. Então eu tenho certeza que o que eu vi ali não tem uma explicação plausível, terrena, para o que eu vi aquele dia. Um outro, que quando meu pai, no final da vida dele, ele tava no A2 da aeronáutica. O que é o A2? É o serviço secreto da aeronáutica, Uhum. no terceiro comar. Sei. E ele era divorciado da minha mãe. E então toda sexta-feira a gente saía ali em São Conrado, pegava um frescão em São Conrado. Minha mãe deixava, naquela época podia ainda. Uhum. Minha mãe deixava eu e meu irmão, de 12, 13, 14 anos, pegar um frescão e parar lá no Santos Dumont. A gente parava no Santos Dumont, andava no Santos Dumont e entrava ali na base aérea do lado do Santos Dumont. E aí eu sempre falava pra ele se ele tinha alguma coisa de ufologia lá, de disco voador, algum arquivo. Ele sempre falava que não. Até um dia que eu perguntei, ele pegou o telefone, ligou pra um soldado, eu acho, e falou: ó, traz aquelas 2 caixas de arquivos sobre OVNIs que a gente tem. E ele me trouxe 2 caixas, aqueles arquivos marrons, né? Não era muito, mas... Sei. E eu comecei a ver que os documentos tinha relato, tinha arquivo da aeronáutica. E um dos relatos me chamou a atenção, porque era uma foto de um disco voador metálico, assim, uma foto perfeita. Se você fosse colocar hoje na internet, todo mundo ia achar que era Photoshop. Era a foto de um objeto discoide, metálico, sem janela, sem rebite, sem junção de nada, sem asa. Era como se o piloto estivesse no cockpit do avião e tirado a foto do lado esquerdo. Ele virou, tirou a foto do lado esquerdo, porque o objeto estava do lado esquerdo, e era de dia, e refletia a luz do sol. E dava para saber que era um avião, porque tinha as janelinhas do avião. Quem já teve a oportunidade de entrar na cabine de um avião, tem a janela grande do avião, e tem as laterais. Como fosse do Fusca antigamente. O Fusca tem aquela janela grande, tem aquele quebra-vento. E o avião tinha os rebites, então foi tirado de dentro de um avião. Eu não sei se era um avião grande, pequeno, não sei qual era o tipo, porque não dava pra perceber. E eu falei pro meu pai, me dá essa foto, deixa eu levar. Não tinha celular na época, então não pude tirar foto. Ele falou: não, você tem 10 minutos para olhar isso aí, copiar à mão o que você quiser, que eu vou guardar de novo. Aí eu comecei a copiar à mão os casos pequenos, copiei uns 10, 15 casos à mão pequenos, e recentemente eu peguei esses casos e pedi informações respaldado pela Lei de Acesso à Informação, a LAI. E surpreendentemente eles me responderam falando que não tinham esses arquivos. Mas eu sei que tinham, porque eu copiei a mão e vi esses arquivos. Então, isso também foi... Tinha que estar lá. Tinha que estar lá. Tinha que estar lá. É bem simples. Você entra no Arquivo Nacional, põe no Google Arquivo Nacional, você tem que fazer um cadastro.
para você poder acessar, mas na verdade é simples. CPF, nome, não lembro se tem endereço, mas é uma coisa simples, e-mail, e você tem um acesso. E lá você procura por Cian, S-I-A-N, procura por Cian, e procura lá por busca analítica. Uhum. E lá dentro você tem lá, procura pela letra O, que vai ter a primeira pasta, dossiê OVNI. Você clica lá dentro, que são mais de 16 páginas de documentos, e tem vídeos, tem áudios, aqueles áudios, por exemplo, os áudios da Noite Oficial dos OVNIs, dos pilotos, estão lá gratuitamente, já há muito tempo estão lá, para quem quiser acessar. E muitos desses, a grande maioria desses documentos que estão hoje no Arquivo Nacional, estão lá como consequência da campanha UFOs, Liberdade de Informação, já criada pela revista UFO lá atrás, em 2004, isso. Hoje ela é, né? Exatamente, a revista UFO, junto com a Comissão Brasileira de Ufólogos, criou essa campanha, que hoje em dia tem milhares de páginas de arquivos, e a gente continua pedindo cada vez mais arquivo, e existe hoje uma lei que obriga a aeronáutica a esse tipo de arquivo enviar para o Arquivo Nacional, obviamente depois de analisado, e enviar para o Arquivo Nacional para que fique à disposição de toda a sociedade. Não precisa pagar. Tem algumas pessoas aí, alguns ufólogos que quiseram surfar a onda. Conseguimos, os áudios sempre estiveram lá, sempre estiveram. Eu acesso lá de vez em quando, vou futucar lá, vou achando devagarzinho, que é muita coisa mesmo, eu já vi. Mas é bom falar assim para as pessoas saberem que não é difícil. Não, e acesso qualquer um, não tem que pagar. Você pode baixar tanto áudio, quanto foto, quanto o arquivo em si, o arquivo oficial. Você pode baixar que não tem problema nenhum. Isso. Agora me diz uma coisa, mas já para fazer o pedido, lá já é outros 500, né? Lá com acesso ali às informações todas, você tem que saber, né, cara? Que eu já andei vendo que o negócio, se você errar uma letra... Não, e isso sempre foi, isso sempre foi, e é no mundo inteiro. Você tem que ser exato no negócio, porque se eles não quiserem divulgar, a desculpa é essa. Por exemplo, é um evento ocorrido no dia 5 de abril de 1992. Se você botar dia 4 de abril de 92, 3 de abril, botar 3 de maio, tá errado. Você errou ali, mas eles não vão encontrar. Se você falou, foi um evento que aconteceu em tal cidade, se você trocar a cidade, eles também, se quiserem, eles falam, não existe nada que tem que ser, assim, na mosca, tem que ser na mosca. Exatamente isso. Hoje a gente tem muito ufólogo de análise de frente ao computador. Não que essa análise frente ao computador não tenha credibilidade, é claro que tem, mas ela é complementar a outros tipos de investigação. E no meu entendimento, na escola da onde eu vim, onde eu aprendi com o Roberto Afonso Beck, que foi o cara que mais vigílias fez no Brasil, mais de 2.000 vigílias ele já fez, vindo de uma escola do Jevaé, do Claudir Covo, Ricardo Varela, Marco Aurélio Leal, Wallace Albino, tanta gente que fez pesquisa de campo. A gente vê que hoje as pessoas estão simplesmente vendo uma imagem, usando softwares triviais de análise, que podem muitas vezes podem realmente muitas vezes descobrir o que é aquela imagem, mas falta a pesquisa de campo. E o que é pesquisa de campo? Não é você somente coletar traços ou marcas deixadas por um OVNI. Pesquisa de campo é entrevistar a testemunha, olhar olho no olho da testemunha, ouvir o que ela tem a dizer, porque você falando por uma câmera, você escrevendo um e-mail, você falando por telefone, é diferente de você estar frente a frente com a pessoa. Você, naquele momento que está à frente, você consegue perceber se ela está mentindo, você consegue perceber se ela está nervosa, você consegue perceber os gestos. O gestual da pessoa, exatamente. Você consegue identificar isso. E falta muitos pesquisadores de campo no Brasil, mas também falta porque não existe ainda, já existe, mas não no Brasil, ainda um curso para pesquisador de campo. E isso vai ter. Isso a gente vai chegar lá.
Só não foi lançado ano passado e não foi lançado esse ano por causa da Covid. Porque vai ter que aglomerar um curso de pesquisa de campo. Não é simplesmente, poderia até ser um curso online, mas teria que ser complementar. Você tem que estar ali, você tem que usar técnicas de análise, de coleta de evidências, de como manusear uma evidência. E para isso tem que ter aglomeração. Você tem que estar junto de outras pessoas. Você tem que estar em ambientes fechados e abertos. Então, a princípio, esse curso ainda não vai estar pronto, mas ele deve sair para o ano que vem, se Deus quiser, essa pandemia toda vai ter acabado. A gente tem... Não que os outros... Não é nem isso. Não que os outros países não tenham problemas, mas a gente está com tanto problema há tanto tempo, problema econômico, social, sanitário, político, que muitas vezes, na grande maioria das vezes, um assunto ufológico não atrairia o interesse da sociedade. Por exemplo, a gente não tem grandes casos que a gente conheça aqui no Brasil atualmente que poderiam chamar a atenção da imprensa. O mais próximo que isso chegou, nem chamou muito a imprensa do Brasil, foi o tal do OVNI do Datena. Isso deu repercussão nas mídias sociais, nas redes sociais. Deu repercussão lá fora, nas redes sociais lá de fora. Mas nem um jornal, nem mesmo Brasil Urgente. O Datena ainda fez um programinha depois para falar sobre isso, para ver se surfava um pouquinho ainda na história, na onda, na crista da onda, mas não levou adiante. Então, a mídia não... Hoje em dia tem assuntos mais importantes e que atraem mais a atenção do público do que um caso ufológico. Obviamente, que se cair um disco voador aqui no nosso país, se pousar o disco voador, se alguém tirar foto de um ET, fizer uma filmagem, uma filmagem assim, nítida, a imprensa vai ter que cobrir. Mas fora isso, a gente tem outros problemas mais importantes para lidar. Eu vou ser sincero, no dia que eu olhei aqui, eu tava na televisão olhando, vendo o jornal, eu olhei assim e falei, gente, mas passou tão rápido, e a televisão é uma coisa, né? Você pegar em 4K é outra, completamente diferente. Não, mas essa foi a reação de todo mundo, essa é a reação, inclusive do cinegrafista, do Seninha, inclusive dele, quando ele viu depois, porque muita gente acha que ele estava filmando. Não, o Seninha não estava filmando. O helicóptero estava num local onde embaixo do helicóptero tinha um acidente de trânsito. E eles estavam olhando para baixo. E a câmera estava focando o horizonte ali da chuva. Então ele não viu, ele só foi ver a imagem, e isso me falou por áudio, depois de pousar o helicóptero, depois ele foi ver o programa, depois ele falou, realmente está rápido. Isso chamou a atenção de todo mundo. Mas aí, ao invés de ficar só na análise da imagem, que sem desmerecer ninguém que fez, a gente correu atrás. A gente foi atrás da coleta de dados, de testemunha, ouvir profissionais, ouvir especialistas, para poder entender o que estava acontecendo. Olha, eu não vou mentir. Quando eu vi sua análise, eu quis te esganar. Eu falei, ele não podia ter achado um disco voador ali, cara? Gostaria, bastante. Porque todo mundo queria isso, né? Mas eu falei assim, eu não posso chegar e de conta com a verdade que está aí, está comprovado. Eu vou te falar uma coisa, Rodrigo. Se eu tivesse falado que era um OVNI mesmo, as minhas redes sociais tinham explodido. Eu tinha virado um youtuber famoso. Mas não posso fazer isso, cara. Não dá. Tem um propósito. A gente, ufólogo, a gente tem um propósito com a verdade, passar a verdade para o outro, né? E eu vou te falar uma coisa. Para completar, depois eu vou mandar esse vídeo para você, do filho do Datena. Você acredita que eu peguei? É mesmo? Eu ao vivo aqui, eu olhei e eu falei, gente, é do Bora Brasil. Tá no meu canal ali, peguei. Quer dar uma olhada?
eu vou mandar depois para você o que eu consegui. Eu tive que pegar o vídeo todinho, né? Que você sabe Aham. que a gente tem que pegar tudo, pegar só achar a parte e jogar o zoom para ver. Depois eu vou mandar para você. Então, qualquer Manda. coisa está no meu canal aí. E, No canal ele perde muita qualidade, manda por né? ou WeTransfer ou manda Uhum. por Google Drive. Não, ele ficou até pequeno, porque eu só recortei a Ah, parte, entendeu? Cortei a parte. Mas é uma coisa que eu fiquei, eu até não falei muito, não, porque até eu falar isso com você, que eu queria que depois você desse uma olhada. Eu olhei, né, mas esse foi uma coisa já completamente diferente, mas- tá? E bom que foi ao vivo, né? exatamente. É. Eu defendo a seguinte ideia, Rodrigo. Há uma redução de avistamentos? Eu acho que não. Acho que não. E pela minha teoria, acho que não tem nem como comprovar isso aí. Uhum. A gente teve muitos avistamentos lá na década de 50, 60, 70, 80, até 90 a gente teve casos bons, casos de pouso. Tivemos alguns Uhum. nos anos 2000. Um caso muito legal é o do aeroporto O'Hare, em Chicago. Em Chicago? O'Hare. Detroit, Uhum. Chicago. Que muita gente viu um OVNI de em cima da pista do aeroporto. É, pessoas de terra viram, pilotos viram. Uhum. Foi um caso muito legal. Infelizmente não tem imagem conhecida. Mas eu tenho uma teoria na minha cabeça, um pensamento de que ou eles perderam o interesse, simples assim, perderam o interesse, ou então é algo que, para mim, faz mais sentido. Eles quiseram se apresentar pra gente, quiseram conviver com a gente há muito tempo atrás. Isso de Uhum. outras civilizações, em tempos antigos, na época de egípcios, fenícios, mesopotâmios, na época da Índia, do Mahabharata. E depois começou a ficar cada vez mais raro essa interação presencial e forte. Eu acho que eles têm um propósito aqui, tá? A começar. Eles têm um propósito. Aí a gente não sabe qual é esse propósito. Se é abduzir, se é fazer mutilação de gado, Uhum. se é nos observar, se é levar pedrinha, se é levar água, se é dar um pulo aqui, passar férias, a gente não sabe. Mas eu posso te garantir que não é se mostrar. Não é se mostrar pra gente. Senão já Não tinha. é. Não é ser visto. Não É. é. Quando é visto, é por sorte. Quando é visto, é por descuido, é por você, naquele momento, estar no momento, na hora certa, no lugar certo. A gente via nos anos 80, 90, muitas fotos bonitas de obras. Hoje em dia, a gente cheio de câmera de vigilância, de satélite, de prédio, de celular, de tablet, e não consegue aquela foto assim, que era para ser a foto. A gente não consegue. E aí a minha teoria entra no seguinte: como eles não querem aparecer, conseguiram desenvolver uma tecnologia onde eles ficam invisíveis para os nossos olhos. O filme Predador, por exemplo, que no Uhum. filme Predador, o Eu lembro. alienígena, ele tem uma roupa que ele fica invisível, camuflado. Isso. No filme do Homem-Aranha, De Volta para Casa, não, De Volta para Casa, primeiro Homem-Aranha, Uhum. um avião da Stark, ele voa também e ele tem uma camuflagem que é. É isso. Isso. Então eu acho que eles têm uma tecnologia dessa, porque eles querem vir aqui, fazer o que tem que fazer e ir embora. Então eu acho que eles têm essa tecnologia que hoje em dia, na grande maioria das vezes, e aí como são várias as civilizações no momento que nos visitam, de graus de tecnologia diferentes, assim como nós evoluímos nossos carros de 60 anos para cá, assim como existem carros mais tecnológicos na Europa, Estados Unidos, do que no Brasil, do que num Vietnã da vida, os objetos voadores deles, as aeronaves deles, têm tecnologia de ficar invisíveis. Então, eles só vão aparecer, por exemplo, se for captado numa câmera de infravermelho, uma câmera térmica, que os nossos olhos não conseguem ver. E tem vários exemplos assim. Tem vários exemplos assim. Tem um exemplo de alguns anos atrás, onde um helicóptero da polícia da Inglaterra, de Londres, estava sobrevoando
E aí eles estavam fazendo umas filmagens e uma câmera que era infravermelha, eles estavam, se não me engano, procurando imigrantes em florestas, essas coisas assim. A câmera de infravermelho flagrou um objeto esférico de 1 metro de diâmetro, mais ou menos, voando ao lado do helicóptero. Eu acho que eu vi E esse vídeo. a tripulação não via a olho nu, no radar do helicóptero não aparecia, só a câmera de infravermelho que conseguiu captar. Então eles têm essa tecnologia, eles não querem aparecer. Se quisessem, pousavam no Central Park, na Casa Branca, em algum lugar para se mostrar pra gente. Hoje, acho que eles não querem. Com certeza, os militares estariam lá primeiro para isolar o local, para ver se ele ia ter alguma agressividade, se ia ser agressivo ou não. E aí, realmente, a gente ia ter uma cascata de mudanças na nossa vida. Desde mudança religiosa. A grande maioria das religiões aceita a vida em outros planetas, a grande maioria aceita, a católica aceita, o espiritismo aceita, mas algumas outras religiões, poucas religiões, não aceitam. Chamam aqueles seres de demônio e vão continuar chamando. Só que muitos devotos, muitos seguidores dessas igrejas que não aceitam, vão ver que o negócio está ali na frente deles e como assim? Como não existe? Como que é demônio? E essas igrejas estão fadadas a acabar. Além disso, a gente vai ter uma corrida para descobrir que tipo de tecnologia eles utilizam para poder viajar pelo espaço, se vierem de outros planetas, ou de qualquer outro lugar. Que tecnologia é essa? Que aeronave é essa? Como que funciona? Aí vai ter também na ciência, como são esses seres, carne e osso, tem sangue, não tem? Tem alma, não tem? Tem cérebro, não tem? Eu creio que esse seja o pânico que as autoridades pensam que vai ocorrer. Porque vai ser um efeito dominó em tudo. Educação, que a gente vai ter que começar a falar que convive com seres de outros planetas. Vai ter mudança na psicologia, na sociologia, na história, que a gente vai começar a ver o passado. Bom, ele já estava aqui no passado, se estava, tem que mudar toda a história, a geografia. Então, as consequências são catastróficas no primeiro momento, mas muito benéficas lá na frente. Só quem não vai ter benefício algum e realmente vai sofrer são os governos que acobertaram e mentiram, a imprensa que acobertou e mentiu, pessoas que acobertaram e mentiram. Essas vão ser julgadas pelos seus atos perante a nova realidade. Não é conta-gotas. Não é conta-gotas, não. Ela vai ser a partir de um momento. Eles não vão retroagir. Não vai retroagir. Eles não vão falar de Roswell, eles não vão falar de Pascagoula, eles não vão falar de Thomas Manton, eles não vão falar de 1947, lá no início da Era Moderna, eles não vão falar. Eles vão falar a partir de um determinado momento. E esse momento pode ter sido os vídeos da Marinha, que foram divulgados no final de 2018 para 2019. Eles podem, partindo desses eventos, começar a fazer uma divulgação mais aberta, desde que não afete a segurança nacional daquele país, vamos dizer, Estados Unidos. Eles vão simplesmente falar, passou um disco voador aqui agora, e não vão falar. E vão analisar os casos, e alguns casos vão se manter em sigilo, alguns casos vão ser investigados, mas eles não vão retroagir. Existe um livro muito legal que se chama AD, After Disclosure, do Richard Dolan, em que ele faz um exercício em que ele cria cenários de como seria o mundo, e eu dou palestra sobre isso, de como ficaria o mundo após o fim do acobertamento. E aí ele dá 3 teorias. A abertura enganosa, a total e a parcial. A enganosa, eles continuarem falando que aquilo são obras, que eles não sabem o que é. A total é realmente abrir tudo.
tudo que nós temos sobre o OVNI, sobre ufologia, a gente vai jogar na internet, vai estar disponível para todo mundo, isso vai ser um caos. E a parcial é que eles vão soltando a partir de um determinado momento, vão jogando história, o que for ocorrendo, eles vão divulgando. A total é impossível, na minha opinião, porque seria algo que derrubaria toda a internet do mundo. Demoraria muito tempo para disponibilizar tudo. O governo e pessoas que durante muitos anos acobertaram o segredo e causaram a morte, a demissão, o estresse, os problemas físicos e emocionais de pessoas que eles lá atrás chamaram de loucas, de malucos, ameaçaram de morte essas pessoas, negaram que aquelas pessoas estavam falando a verdade, chamaram as pessoas mentirosas. Eles seriam processados por essas pessoas, por populações, pela sociedade, por segmentos da sociedade. Isso quebraria financeiramente e moralmente qualquer estado, qualquer país do mundo que fizesse uma abertura dessa. Então, essa abertura que o Pentágono aí tá abrindo através desse relatório, eu não creio que vai vir nada bombástico nesse relatório. Eu não creio e torço para estar errado. Mas eu não creio que vai ter. E vai ser, como eu falei, uma abertura parcial, de um momento para frente. O Pentágono, ele tem até o dia 25 de junho para liberar um relatório que foi assinado, o decreto para fazer esse relatório. Foi assinado nos últimos dias do governo Trump, e o Senado já questionou. O Senado, o Senado norte-americano, ele cobrou esse relatório. Então o Pentágono tem até o dia 25 para divulgar o relatório da pesquisa dele dos UAPs, Unidentified Airlines Objects, que estão chamando de objetos, aeronaves não conhecidas. Eles mudaram o nome OVNI para não parecer extraterrestre, mudaram para UAPs. Não, eu acho que é mais para desvincular a palavra OVNI para extraterrestre. Porque quando se fala OVNI, muita gente acredita que um OVNI já é um objeto extraterrestre. E não é isso. O OVNI, o nome mesmo já diz, é objeto voador não identificado. A gente não sabe a origem dele. Ele pode ser extraterrestre, ele pode ser de uma outra dimensão, de um universo paralelo, ele pode ser um objeto marítimo, ele pode ser... Como pode ser um fenômeno atmosférico, como pode ser um satélite desconhecido, ou erroneamente relatado, ou pode ser uma aeronave secreta que ninguém conhece. Então, a palavra OVNI, ela é muito ampla, mas está muito grudada, relacionada com a palavra extraterrestre. Então, o UAP seria algo assim para tentar, de alguma forma, desvincular isso e abrir um leque assim para as pessoas poderem entender um pouco mais e também fazer o governo poder trabalhar mais com essa palavra que é Unidentified Aerial Phenomena. Quando você fala um fenômeno aéreo não identificado. O que é um fenômeno aéreo identificado? Putz, é um calhamaço, é um OVNI. São várias coisas que podem ser. A gente tem que ter muito cuidado com o que vê na internet, porque nem tudo você pode... A internet é um excelente meio de comunicação e informação, mas você não pode acreditar em tudo que tem na internet. Ali tem a internet, é um campo aberto, é uma terra sem lei. Você põe o que você quiser ali. Eu tenho muito cuidado com isso, muito cuidado mesmo, porque às vezes você pega um fake, joga lá, e quando você vê... E muitas vezes as pessoas fazem isso sem intenção. Mas aí que digo, vai checar a informação, ver onde saiu, procure em sites, ver a fonte.
Se não tem fonte, para mim já começa a ser algo muito obscuro, que não tem credibilidade, tem que ter uma fonte. Tem um. A Eliana falou aqui, ó. O problema da ufologia são os entusiastas. Tudo é disco voador, até nuvem. Exatamente, ele tá certíssimo. A gente tá vivendo num momento de uma ufolatria muito grande. Esse OVNIs da Atena, por exemplo, falaram que eu sou pago pela imprensa para cobertar, que eu sou bolsominion, que eu sou petista, esquerdista, que eu quero cobertar, porque, putz, eu vejo que essas pessoas. E olha, quando eu posto o negócio, eu falo, a minha conclusão, quem quiser investigar, investigue, é assim, assim, assado, postei tudo. Se você for dar a sua opinião, se você quiser contestar a minha investigação e a do Paulo Pilon, que fez a investigação também, você pode contestar, óbvio. Mas para contestar uma pesquisa que nós fizemos, com metodologia e tudo mais, traga também a sua pesquisa. Simplesmente falar, eu não acho que estava muito rápido, é impossível um helicóptero estar assim. Opinião por opinião, eu fico com a minha, porque isso é a sua opinião. Eu tenho falado isso muito. Você descredenciar uma pesquisa é muito sério. Você tem que ter uma outra pesquisa falando ao contrário, provando que aquela. Não é só ufologia, não, é em tudo. Tudo. Você tem. Se lá fora, se você falar, é mentira, o cara lá fora, lá em outro país, não preciso citar, vai falar assim, então prova. Mas é isso Né? que eu tô. É isso que muitas vezes eu respondo. As pessoas, era um avião, eu duvido. Eu falei, então prova. Me prova que era um avião a 6.000 km/h, porque muita gente fez essa análise e achou a velocidade do objeto de 2.500 a 6.000 km/h. E depois que essas imagens foram divulgadas em 4K, que a gente mostrou, levantou tudo, essas pessoas sumiram. Sumiram. Então, cadê a pesquisa deles? E o Paulo falou uma coisa, apesar de soar prepotente, não é. Ele falou assim, Thiago, o cálculo que se faz para descobrir um negócio desse, ainda mais sendo algo em 2D, não é 3D, aquela imagem, uma imagem 2D, tem que fazer um cálculo, não é uma regra de 3. Se daqui para cá é X, então daqui para cá é X mais Y. Não é. Se fosse fácil assim, todo mundo fazia. Tem várias variantes, tanto é que a gente consultou na época, o Paulo é engenheiro, consultei outro engenheiro, consultei um matemático, consultei um físico, consultei o Tony Najar, que ele é perito criminal da polícia, especialista em imagens, consultei o Olho de Rapina, o Stefan do Olho de Rapina, que ele é especialista em imagem, e todos... Não sei. E mesmo assim, mesmo mostrando tudo isso, ainda tem gente que acredita, mas aí acreditar por acreditar, não é minha praia. O que tá rodando assim, agora deu pra ver. Ó, É interessante, é bem interessante. passou antes da ISS. Nessa forma é bem interessante. Não saberia te dizer o que é. Para mim, a olho nu, eu vi uma bola. E quando eu ampliei no computador, eu fui curioso, né, para ver. Ampliei no computador, não joguei filtro ainda não, mas eu esqueço toda hora. Mas isso daqui, para mim, não é avião. Você tem que jogar um filtro aí para ver se tem alguma, como tá escuro, se tem alguma estrutura por trás da luz ou embaixo da luz, uma coisa assim. Mas é interessante. Entendeu? Aqui você tem mais ou menos o que foi, né? Na época. Mas você tem isso filmado? Eu tenho filmado também. Depois me manda, mas me manda numa melhor qualidade aí pra dar uma olhada. Eu não posso mandar tanta qualidade, que faltou é celular para isso. Você dá uma Bora! Qual dos livros? Guia da Tipologia dos UFOs.
Essa é uma Esse... nova edição, não foi? É essa que é uma nova edição? Não, a nova edição da tipologia extraterrestre. Ah, tá. O áudio. Eu fiz a tipologia extraterrestre, logo depois fiz a tipologia dos UFOs. Ah, Esse é quer legal, falar cara. primeiro? Ah, quer Pode falar ser esse, primeiro? pode ser Tá. esse. Esse é legal porque eu usei a mesma metodologia que eu fiz na pesquisa da tipologia extraterrestre. Peguei quase 4 mil casos, e desses 4 mil casos, 5 mil casos, eu consegui. Foram 477 casos onde tinha todas as informações, descrições, local, testemunha do que viu o objeto. Então eu fui classificando esses objetos de acordo com o formato deles. E aí ficou uma coisa bem legal. Consegui dividir em grandes grupos discoides, em forma de luz, retangulares, esféricos, e foi encaixando o tipo de objeto. Uhum. E quem fez imagens desse objeto foi o Luciano da Luz. Uhum. E o encarte é colorido. Legal, cara. Então é um trabalho muito legal que foi feito pelo Luciano da Luz, publicado pela Biblioteca UFO, e mostra realmente, são 52 ou 54 tipos de OVNI, se eu não me engano. E tá na biblioteca UFO para ser comprado, Tá né? lá na Biblioteca UFO. Tá, então o pessoal que quiser, lá na revista UFO, vai lá, e lá em cima tem a loja, só Isso, clicar lá, aí vai aparecer vários. Aí do lado esquerdo tem um menuzinho que você bota lá Tiago Luiz Tiquete e vai aparecer os livros dele que tá lá à venda. Eu já andei Isso. vendo, tá? O próximo, vamos aproveitar já que tá aqui, né? E vamos falar. Queda de UFOs 2. Essa é a segunda edição atualizada, que já acho que foi de 2015, e eu tinha feito a primeira em 2002. Foi meu primeiro livro, em que eu relato casos de objetos voadores extraterrestres que caíram no nosso planeta, se acidentaram. A causa é desconhecida, né, da grande maioria, praticamente todos, mas uma coletânea de casos registrados. E aí a gente tem Roswell, tem Las Vegas, tem Kecksburg, fala de Varginha, fala de Ubatuba, fala de Salta, na Argentina. Porque Então, a literatura... essa edição tem a primeira e mais Isso, é essa seria a atualizada. complemento. E eu, Atualizada, né? eu tenho que lançar o volume 3, volume 3 não, a Opa. terceira edição, porque tem coisas novas ainda que surgiram. Que, se eu não me engano, ele está atualizado até 2007. Não, foi 2015, acho que tá até 2015, 16, uma coisa assim. Então tem que dar uma atualizada nele, mas é um livro bem legal para quem gosta do assunto de quedas. É um livro bem legal, traz muita informação sobre o Roswell, traz muita informação sobre Shag Harbor, sobre o Roswell do México, onde um objeto, ele coincidentemente, ele bateu no avião, e os dois caíram no avião monomotor, e os dois caíram, e o objeto estava sendo rastreado tanto pelo governo americano quanto pelo governo mexicano. Então, quando esse objeto ele caiu, os americanos, via satélite, foram acompanhando a movimentação de um comboio militar mexicano que chegou até o local do objeto, pegou o objeto, botou num caminhão, recolheu os destroços e tudo mais, e estava indo embora para o México. E de repente esse comboio parou no meio da estrada. E os americanos acompanhando tudo isso por imagens via satélite, com satélites espiões passando por cima do México. E aí o comboio parou, eles ficaram curiosos de saber o que tinha acontecido e mandaram uma equipe que literalmente invadiu o México sem autorização do governo mexicano. Eles invadiram, chegaram até o comboio e descobriram que todos os militares estavam mortos. Uma coisa matou os militares. E os americanos, quando desceram, eles já estavam preparados para uma operação desse jeito. Desceram com aquelas roupas anti-vírus, né? Aquelas roupas protetoras. Sim. E
pegaram o objeto, botaram no caminhão deles, pegaram o comboio mexicano, os corpos mexicanos, o avião que tinha se acidentado e explodiram todos para não ter problema de infectar algum tipo de transmissão de um vírus extraterrestre, por exemplo. Então é um caso muito bem detalhado. Então, mas aquele negócio, né, o Thiago, as pessoas não sabem, mas para você chegar num livro desse, quantos relatos você já deve ter pesquisado para chegar e fazer e tirar as coisas com consistência para fazer um livro desse, né? O livro Quedas de Uvas, a grande parte dele foi pesquisa bibliográfica, mesmo porque eu não tive acesso a todas as testemunhas de todos os casos, porque muitos também já aconteceram há muito tempo, muitos morreram, outros estão em outros países. Mas eu procurei muitos dos pesquisadores que investigaram os casos. Eu tive contato com o Kevin Handel, do caso Roswell, do Don Schmidt, caso Roswell também, do Stanton Friedman, na época, ainda estava vivo, do caso Corona, e Planície de Santo Agostinho, dos pesquisadores de Shag Harbor, de Varginha. Então, é uma pesquisa exaustiva, uma pesquisa legal, e tem que ser profunda para trazer informações. A Guia de Tipologia Extraterrestre. O Guia das Tipologias Extraterrestres, essa é a terceira edição de um livro que eu escrevi. A primeira foi em 2015, aí a segunda em 2018, foi em 2017, e agora essa terceira edição foi 2013, 15, e essa terceira edição foi 2019. Que é uma atualização do livro, do primeiro guia que eu escrevi, que se esgotou assim em 2 meses, na revista UFO se esgotou. É muito raro você achar, inclusive em sebo, a primeira edição. É muito difícil encontrar. A segunda edição também se esgotou, que tem uma capa linda, que é até essa capa que tá aqui, ó, atrás, não sei se dá pra ver. Ali não, fiz um pôster aqui. Fiz um pôster ali, ó. É a do homem que fica assim, né? Isso, é do Vitriano, Homem Vitriano. Isso. Que a capa foi do Diego Pires, que Rafael Amorim e Diego Pires, que fez a capa. E a terceira edição, ela veio para atualizar até 2019, até 2020, na verdade, até 2020. Ela veio para atualizar os dados, as informações e verificar se houve alguma mudança na estatística, nos dados, e houve. Porque se você for pegar na primeira edição, a maioria dos relatos falavam de seres humanoides do tipo nórdico, tipo nosso. A partir da segunda edição começou a surgir, nos casos que eu pesquisei, começaram a aparecer com cada vez mais frequência os Greys. E eles tomaram o lugar dos nórdicos na terceira edição. E você vê claramente, porque o livro tem, além da descrição do ser, ele tem também um desenho feito pelo Diego Pires. Diego Pires é um artista forense da Polícia Civil. O que é um artista forense? É aquele cara que pega um crânio, tá? Ele pega um crânio, a polícia encontra um crânio, e ele tem que reconstituir aquele crânio para que seja o formato da pessoa que morreu. Então ele usou para fazer esses desenhos, que passei só os relatos, não passei os desenhos, passei os relatos. Ele usou técnica forense para isso. Ele ia lendo e ia desenhando. E aí ele passando. E falando, Thiago, como é que tá falando? Ele chegou nessas... Essa capa é do Rafael Amorim. Mas o interior do livro, o desenho... não tem nenhum... Deixa eu ver se tem aqui. Não, é bom que o pessoal compra. É bom que o pessoal compra. Os desenhos estão com detalhes maravilhosos. E aí, e além dos desenhos, como eu estava falando, há também a parte estatística, matemática, para corroborar a minha pesquisa também. Ali mostra que, por exemplo, até a década de 80, os nórdicos eram os seres mais vistos, mais relatados. Depois passou-se, aí a partir de meados, final de 80, início de 90, os Greys assim deram um boom. Foi na época das abduções.
o relato de seres greys cresceram muito, assim como as abduções. E a partir de 2000, 2010, começaram a surgir, além dos greys, começaram a surgir os seres reptilianos. Seres com formato, com escamas, como fossem lagartos. E uma coisa que eu tenho que falar aqui, Rodrigo, e muita gente fala pra mim, que briga comigo, não há e não existe qualquer estudo que consiga comprovar que tal tipo de ser veio de tal estrela, de tal constelação, de tal planeta. Qualquer ufólogo, qualquer pessoa que fale isso é uma falácia, é mentira. Não existe comprovação, não existe relato de pessoas que tenham tido contato com esses seres, onde o ser chega e fala, eu vim de tal planeta. Isso não existe. E eu falo isso de casos pesquisados e considerados autênticos. Porque casos mentirosos, qualquer um fala o que quiser. Então, não existe nenhuma evidência. E você pode falar, por exemplo, no caso Beth Barney Hill, que ela foi abduzida, e lá ela viu um quadro, e nesse quadro, uma imagem, o que quer que seja, tinha lá um desenho, que anos depois descobriu-se que era o desenho da constelação de Zeta Reticuli. Mas em nenhum momento o ser falou que veio de Zeta Reticuli. Ele não falou. Ela pressupôs-se que deveriam vir. Caso Billy Meier, Adamski, seres venezuelanos não, venusianos, seres de Saturno, de Urano, são casos que não foram comprovados como verdadeiros. Então, quer dizer, se chegar lá tiver uma estrela do sul, vai falar, veio lá. Se tiver lá Marte, uma bola com um anel, é Saturno. Saturno, entendi. Não, e não existe, eu não tenho conhecimento de nenhum caso que possa ser comprovado que o ser chegou e falou, eu vim de tal planeta. Não tem. Esse livro seu da tipologia, ele é dividido, né, em várias, vamos dizer, os nórdicos, né? Explica pra gente como que você dividiu isso. Eu analisei vários outros pesquisadores que fizeram essa catalogação, Jacques Vallée chegou a fazer, Hynek chegou a fazer, e tantos outros fizeram também. Eu peguei os seres e fui dividindo em grandes grupos. Aí você tem humanoides, que são seres como a gente, com cabeça, troncos e os membros ligados ao tronco. Os seres robóticos, que são seres que têm um aspecto robô, que andam como robô, que agem como robô. Os seres exóticos, primeiro, os seres Animalia, da classe Animalia, que se parecem com seres com animais, com escama, pelos, penas, com olhos de gato, com olhos de répteis, e os exóticos que não se encaixam a nenhuma dessas três categorias. E dentro dessas categorias existe a classe Animalia e tipologia 1, tipologia 2, com a sua característica. Por exemplo, existe humanoides greys e não greys. Por que não greys? Eles não são cinzas e não têm aqueles olhos escuros pretos. Eles podem ser brancos, com olhos e pupila. Tem os seres animais, que são seres pequenos e peludos, com cabeça, membros ligados ao tronco, mas com peludos. Seres que parecem que tem uma boca parecida com tartaruga. Deixa eu pegar uma para vocês ver isso aqui. Isso aqui. Por exemplo. Entendi. Esse aqui é de um caso muito famoso, que é o Allagash. Caso Allagash, uma abdução. Então, 4 amigos foram abduzidos enquanto pescavam, quando dormiam num barranco. Depois eu pescaria, foram abduzidos por seres assim. E a característica dele é uma variante 2 com característica marcante, boca de tartaruga. E tem uma boca de uma tartaruga. Entendi. Entendeu? Então, e ele é da classe humanoide. Tronco, membros. Então você fez um banco de dados. Exatamente. Com todos esses aí. Então, se você fez um banco de dados, você, a partir daí, você pode ver quais são os que teve mais avistamentos, o que mais apareceu. Eu trabalho com informática, aí eu sei que você pode puxar qualquer coisa. O país com mais avistamentos, em décadas, em séculos,
o tipo mais avistado em décadas e séculos, a hora do avistamento, quantas testemunhas viram aquele ser, quantos seres foram vistos pelas testemunhas. Então tem tudo isso no livro, essa parte estatística, e eu odeio estatística. Eu odeio Mas é estatística, muito interessante, mas cara. é E muito você interessante. pode chegar assim, na década de 80, quais os seres mais vistos naquela época? Você tem como ver. Tem tudo no livro, tem É, tudo no cara, livro. isso Você é pode muito fazer. interessante. Você pega um banco de dados data, como é que era? Qual era o que tinha no programa? Access, era o DBase, Easy Axis, Access, essas coisas, tudo, gente. Você tem tudo isso aí, é excelente. Isso é muito interessante. Vou aproveitar aqui. Gostando da live? Compartilhe, se inscreva, deixe o joinha. Marca Tanto o sininho para seguir, marca o para sininho. sempre que tiver É, programa novo, você ser lembrado. é bom. Tanto no canal aqui, meu canal, ou melhor, nosso canal, não é meu, é nosso. E tanto no canal Investigação OVNI, do Tá todos Thiago. nós. Tá tudo ali escrito na descrição, é só clicar, vai direto pro canal lá do Thiago. Tem a inscrição lá pro Face do Thiago também. Tem, se eu não me engano, tem o Instagram que eu botei também. Eu botei tudo aí. Tudo que você tem tá aí, tá lá, tá tudo aí. Tiagão, eu vou te fazer uma surpresa agora. Tem isso eu não falei para você, tá? Tipo o Faustão, que tem aquele arquivo confidencial. Mas só que esse é uma surpresa pro pessoal que está nos assistindo, que já me acompanha há um tempo. Mas essa pessoa você conhece e o Marco Antônio Leal também. Marcão, olha, vou jogar agora. Tudo bem, bom dia. Queria mandar um abraço pro pessoal aí da praia de Atafona, no Rio de Janeiro, pro Rodrigo, pro grupo ufológico dele, e dizer que logo que passar essa pandemia, a gente vai para aí para fazer umas pesquisas e participar de alguns eventos aí, né, Rodrigo? Um grande abraço aí, meu irmão. Valeu. Fred. Grande Fred, eu participei da série dele pro History. Ele teve aqui em Brasília. Eu participei na parte que eu e o Fernando Ramalho, a gente participou na parte do Arquivo Nacional. Cara, a série dele era para ser assim, sem sombra de dúvida, o Brasil tem casos, e a série dele era para ser tipo Alienígena no passado, né? Ter 12, 13, 15 temporadas, porque aqui no Brasil tem muita coisa legal, muita coisa legal. E tomara que ele volte, faça uma segunda temporada, uma terceira temporada, porque assunto aqui não falta. Rodrigo, isso é legal você falar, que é o seguinte, tem que acabar com esse negócio, essa picuinha na ufologia, de que eu sou melhor do que você, que o meu canal Isso. presta e o seu não presta. A ufologia, gente, ela tem que ser unida para conseguir alcançar o objetivo. Se a gente fica nessa de divisão, cada um melhor do que o outro, cada um dono da verdade, cara, a internet, o YouTube, os canais que falam, tem espaço para todos, para todos. Uma pessoa que gosta de ufologia não vai ficar só no meu canal, não vai ficar só no seu canal, não vai ficar só no do Gevaer lá, não vai ficar só no do Edson Boaventura lá nos mistérios, do Enigmas e Mistérios, porque são conteúdos diferentes que só engrandecem a ufologia. É isso que a gente tem que pensar, é essa picuinha que a gente tem que acabar. Óbvio, óbvio que podemos discordar de posicionamentos. Isso é sadio, faz parte. Você não tem que Somos concordar. ser humano. Ser humano, a gente não tem que concordar com todo mundo. Mas eu acho que o objetivo tem que ser único. O objetivo tem que ser único. E se a gente conseguir unir todo mundo num objetivo só, cara, a ufologia aqui no Brasil ia decolar assim, só tem a ganhar. Perguntar umas coisinhas, bate-papo. Monólitos. O que você acha disso tudo? Cara, eu tive a sorte de ir ao México e ao Peru. Então, o México até que não tinha muito monótono, era mais construções dos maias, né? Dos astecas, na verdade.
da pirâmide do Sol, da Lua, aquelas coisas assim, é mais comparável com o Egito. Mas o que eu vi no México, lá em Cidade do México, Machu Picchu, obviamente é diferente, obviamente. E eu não acredito que foi um desfador que foi colocando pedrinha por pedrinha. Mas eu acho que eles tinham alguma tecnologia de alguma forma moldar aquelas pedras, aqueles negócios enormes, cara. Você vê aquilo, o Ollantaytambo, que eu tive em Ollantaytambo também, sobrevoei Nazca. E Nazca, o legal de Nazca não são os desenhos. O Eric Mundane fala isso. O mistério não são os desenhos, particularmente. É o corte da montanha. É aquele corte da montanha. Reto, retilíneo, uma pista de pouso. Mas, pô, por que o desfilador precisa de pouso? Ele pousa assim. É o corte na montanha. Então, esses monólitos que a gente tem... Eu, quando morei na Inglaterra, na época que eu morei lá, podia encostar em Stonehenge. Então, eu abracei Stonehenge. Hoje em dia não pode mais. Que legal. Hoje em dia não pode mais. Então, eu abracei Stonehenge. E você vê que é difícil, viu? Aqui em Brasília estão terminando um viaduto, aqui em Brasília, um complexo viário, e tem umas... a construção do viaduto tem umas pedras encaixadas, pedras retas, que não ficam iguais ao de Ollantaytambo. Não fica igual. Eu tentei, em Ollantaytambo, passar um papelzinho numa fenda, não tinha fenda. E aí tem umas partes originais, umas partes feitas pelo homem, né, de reconstrução. Lá você passa papel, você consegue passar. É diferente, cara, é diferente. Isso. Eu não sei se perdeu, se essa tecnologia é do próprio homem e se perdeu com o tempo ou se teve auxílio de alguma outra coisa. Entendi. MIBs, eu acho que eles foram muito ativos no início, na década de 40, 50, até mesmo para coagir. É por isso que a gente falou daquele negócio da abertura. Se voltar atrás, imagina, vai ter que explicar essas coações. Coação, ameaça. Eu acho que eles eram agentes do governo. E tem livro muito legal do Men in Black, que é publicado também pela Biblioteca UFO, do Nick Redfern. Muito legal o livro também, interessante, que ele conta um pouco dessa história. E eu acho que eles eram agentes de várias agências do governo para ter informações, porque na década de 40 e 50 foi um boom de avistamentos. Isso. Então eles tinham que ter informações para saber o que estava acontecendo, até porque ainda estava se iniciando a Guerra Fria, né? Então a ameaça comunista soviética era grande. Eles tinham que ter informação. Então eu acho que eram agentes de agências do governo, de várias agências, NSA, CIA, FBI, para ameaçar as pessoas, para não falarem, para não causar pânico, e também para pegar informações para tentar verificar a origem desses seres, desses contatos e tudo mais. Na Lua, para mim, não é habitada. Para mim, não tem. Agora eu acredito. Escura da Lua. Não. A parte escura, tem sonda chinesa que já passou pela parte escura e não encontrou nada. Eu acho que os astronautas que foram à Lua, as missões Apollo, Gemini, Mercury, elas foram acompanhadas por objetos voadores identificados que chegaram no caso da Apollo, chegaram a pousar em crateras da Lua. Mas eu não acredito que lá tem alguma base na superfície. Se tiver dentro da Lua, aí é uma outra história, uma outra surpresa. Muita especulação durante que tá, né? É teoria, né? São teorias, são crenças, são crenças. Teve aí uns ataquezinhos, né? Eu tenho visto isso. Eu tenho Mas acompanhado. aqui no Brasil, um cara que sabe muito disso é o Carlos Machado. Ele que pesquisou bastante. Mas o que está acontecendo não é nem o chupacabra, não. Está acontecendo muito ali no Arizona, no Novo México, no interior norte-americano, são as mutilações de gado. Mutilação que voltou também, né? Voltou bastante. Voltou bastante. Tivemos ano passado muita mutilação de gado e ataque a pequenos animais, aí, os chupacabras, na Argentina, que ainda permanece inexplicados, mas mutilação, chupacabra ainda é algo assim muito, apesar de ter relatos de chupacabras ao mesmo tempo de objetos voadores identificados, de seres extraterrestres, tem casos, principalmente na Costa Rica, de relatos desse tipo, ainda é um assunto que não é muito, não tem muitas respostas na ufologia, não. Entendi.
E você vai, aquele vídeo seu que você ia fazer na investigação móvel da mutilação, que deu problema na internet, começou um problema na internet naquele dia. Exatamente, eu devo retomar esse vídeo, Tô doido que pra ver, essa live, sem ser a sexta-feira, porque eu tô fazendo entrevista com você hoje amanhã com o Rafael Amorim, na quinta-feira eu tô fazendo também com o pessoal do Ufologia de Quintal. Ah, E esse pessoal é muito bom, eu eles queria são bons convidar demais. eles, eu queria Eu convidar te passo o eles. contato deles, que eles são gente boa demais, o Cleiton e a galera Tô toda gente boa doido demais. pra... Aí vai ser um outro tipo de Vai. entrevista. E aí, eu devo, sem ser a sexta-feira, na outra, devo fazer essa live que fala do caso Guarapiranga, de uma mutilação humana, que Encarnação Zapata, lá na década de 90, investigou, o Carlos Machado investigou posteriormente, o Pablo Villarrubia investigou posteriormente, e o Claudeir investigou também, e explicou, teria explicado o caso como sido um senhor que morreu, e a vítima morreu e foi devorada por roedores, essas coisas assim, mas ainda existem pontos obscuros, né, em todas as investigações, tanto de quem fala que foi algo humano, como quem fala que foi algo de outro mundo. Então é bem legal essa live. Sem ser sexta-feira, a outra farei, se minha internet permitir, e agora vai permitir, agora vai ter, mano. Qualquer um pode ser membro da CBU, mas o porém é o seguinte, para ser membro efetivo da CBU atual hoje, do jeito que ela é constituída, tem que ter uma carreira na ufologia, uma carreira que eu digo assim, tem que ter um trabalho na ufologia, um trabalho consistente, um trabalho rotineiro, um trabalho conhecido. Obviamente que a gente quer cada vez mais que mais pessoas entrem na CBU, mas a gente não pode Botar qualquer pessoa. botar qualquer pessoa. É uma pessoa novata, ela tem que ter uma... É como se fosse uma academia brasileira. Uma carreira, né? Vai ter que chegar e ver o que ele Exatamente. fez pela ufologia, né? Exatamente. Para poder participar da CBU, que está aberto. Qualquer pessoa. A gente teve recentemente entrando a Lala Barreto, a primeira mulher na CBU. Entrou Lala, minha o amiga. Carlos Alberto Machado. Fala nisso, Lala, tô esperando você aqui, tá? Ixi, vai bombar, viu? Vai bombar. A Lala bombou no meu também, vai bombar. Então a CBU, mas a CBU ela é aberta a todos, e a gente continua trabalhando para divulgação de cada vez mais documentos que ainda estão sob sigilo do governo brasileiro. Beleza. Tiagão, para encerrar, eu quero te agradecer muito. E olha só, eu sou no ponto, eu tô vendo aqui 8h30, você me falou 1h30, então tem que respeitar. Eu quero agradecer muito a sua presença, tá? Eu estava esperando muito essa entrevista, porque eu acompanho muito o que você escreve na revista UFO, os seus artigos, tudo. Então, para mim é uma honra estar você aqui, tá? Como entrevistado e como mestre também, passando informações para todos, tá? Mas pode falar. Cara, só quero agradecer o convite. Eu falo de ufologia aonde quer que me convidem, e quanto mais me convidar, melhor. Eu gosto de fazer isso, eu gosto de falar. E eu já conheço também o seu canal faz tempo, a página, acho que sou membro da página também. E a ufologia que você traz com essas entrevistas, com esses assuntos, é a ufologia que a gente precisa, uma ufologia séria, ufologia sem viagem na maionese, que busca trazer conhecimento, e quem está aqui sendo entrevistado aprende com quem está aqui também no chat, aprende com você, e o que a gente está falando, a ufologia tem que ter um objetivo só, a gente tem que se unir atrás desse objetivo. Quanto mais divididos, mais difícil se alcançar esse objetivo. Isso. O meu intuito também, quando trouxe, foi para mostrar todo o seu... O pessoal já conhece, todo mundo conhece, mas ver o seu trabalho e mostrar que qualquer pessoa pode entrar na ufologia, pode se empenhar, pode ajudar, nem que for com vídeo gravando, chega lá, vai chegar na sua mão. Tenho certeza disso. As pessoas têm que como posso te dizer, confiar nas coisas. Existe uns que pegam o vídeo
tô nem aí, mas eu tenho certeza que um vídeo interessante vai chegar na sua mão, vai chegar lá no CBU e assim vai. E vão ter um retorno. Exatamente. É, E não fiquem bravos quando a gente fala que é, o seu vídeo é o reflexo numa lente, é pássaro. Não fiquem bravos, é mais do que qualquer pessoa. A gente gostaria de ter uma evidência incontestável, mas ainda não temos. E infelizmente ainda não temos. olha, eu fiz me lembrar que o cara me perguntou: o que é isso aí? Eu falei assim: é o reflexo do volante do teu carro. Olha, o cara quase me matou. Eu falei: tá aí, cara. Eu tive que mostrar, botar um filtro para ele ver que era o reflexo mesmo do volante do carro no para-brisa. É, exatamente. O pessoal manda. E muita gente manda as fotos assim pra fazer uma pegadinha com a gente, achando que a gente vai embarcar. Mas a gente a gente acerta de vez em quando. É. Deixa eu aproveitar aqui, ó, antes que a gente terminar, que eu me esqueço mesmo de divulgar o que eu quero. Foram as camisas que eu andei fazendo, ó. Ó, que legal. Polo. Opa, deixa eu acertar aqui. Não tá muito direitinho. Eu andei fazendo não para ganhar dinheiro, que a gente não ganha dinheiro com ufologia. Você Só sabe disso. gasta, Aí ele só só gasta. gasta. Só gasta. Tem vários tipos. Tem algumas que já acabou. A minha esposa pergunta pra mim: "Quando é que você vai começar a ganhar dinheiro com isso?" Eu falei: "Nunca." Não, a gente não ganha. Esquece, esquece. Isso é mais para quê? Para o quê? Para ajudar a comprar uma câmera melhor, vamos dizer assim. Exato, Para as próprias, um microfone melhor. Para ajudar exato. numa pesquisa e assim vai. Agora, deixa um recado, como o Fred deixou, deixa um recado aí, pessoal de Atafona aí. Você vai conhecer ainda, você não conhece ainda direito, mas Não a conheço. praia de Atafona, depois você entra lá no meu Face, ou tem muitos vídeos, é uma coisa muito interessante. O mar está invadindo a faixa litorânea todinha, já pegou Fica em São João da Barra, não é? São João da Barra, isso mesmo. Lá em São João da Barra já destruiu centenas de casas, cara. Centenas, mas não é casinha, não, casarão. É Casarão de mesmo? piscina, clubes. Já destruiu muita coisa, cara. E Gente, tem muito avistamento lá, tá? derretimento de calota, tudo isso. É o próprio movimentação dos oceanos, é tudo isso. É. Mas eu irei sim, com certeza. E ó, Então, eu te convido, tá? Para um dia, se você, o Paulo Aníbal disse que está interessado de ir lá tem conhecer a churrasquinho, vai ter Tafona um Praia. churrasquinhozinho ali? Olha, minha casa dá para bastante gente. Tem piscina, tem uma Pô, cachoeirazinha, fechou, fechou. tem uma casa, tem para levar a família também, se quiser, Oh, fechou. Vai acabar essa pandemia, a gente marca isso aí. tá? Mas é isso aí, eu quero te agradecer muito, tá? Passamos 6 minutos do horário, tá? Ah, E quando você quiser voltar, estamos às ordens aqui, o meu canal, obrigado. o canal é de todo mundo, eu venho para ajudar todos, passar. Eu estou abrindo também um espaço para escritores, para vir divulgarem os livros, Bom, entendeu? Teve do... Ai, meu Deus, eu não vou falar, senão eu esqueço aqui. Do Albano Marques, tá? Ele escreveu um livro muito bom, pessoal. é, tem um livro, Os Primeiros Astronautas, hein, meu Deus. ó, que legal. É muito legal o livro dele. Está sendo, eu acho que saiu da pré-venda, agora tá, já está na venda já em loja, se eu não me engano. Os Primeiros Astronautas, o nome do livro. Eu tô vendo aqui no amazon.com.br. Albano Marques. Albano Marques. É um livro muito interessante, tá? Vamos lá, vamos terminar, porque eu não perguntei tudo, mas deixa para a próxima. A gente fica na próxima. Tem uma Aí é segunda bom que eu parte. volto. É bom que eu volto. É bom que você volta. Tá bom. Eu quero agradecer a todos aí do chat que compareceram. Não deu para falar tudo, todo mundo. Quero desejar a todos uma boa noite. Meu amigo Tiago Tiquete, muito obrigado pela sua visita aqui, sua vinda no canal.
as portas estão abertas aqui para você, o canal é seu também. Obrigado, gente. Muito obrigado pela dia a todo mundo. Tá, um abração. Gente, Abraço. fiquei por aqui, hein? Tchau, hein?